Qual é a força que eu tenho que fazer para sustentar esse carro de 9.000 newtons? A gente vai responder no final da aula, tá? E o princípio de Pascal vai ajudar a gente nisso. Fala aí, eu sou o professor Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio de Pascal. Então, se você precisa aprender sobre esse princípio, fica comigo nessa aula. Aproveita também e deixa seu like no nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal, é só apertar o botão vermelho e ative o sininho, porque assim você recebe as notificações das nossas aulas. Galera, o princípio de Pascal, ele tem tudo a ver com a pressão hidrostática e empuxo. E a gente tem um resumo para você sobre pressão hidrostática e empuxo, onde você vai ver princípio de Pascal e Steven, vai estar tudo lá nesse resumo. Para baixar é só entrar no link que está aqui na descrição do vídeo e aproveitar. Bom, falando sobre o princípio de Pascal, o que ele diz para a gente, né? Bom, ele é muito utilizado na ideia de elevador hidráulico. Como é que funciona essa ideia? Eu tenho ali, né, de um lado um cilindro de uma área pequena, do outro lado um cilindro de uma área muito grande. E interligado por esses cilindros, né, a gente tem um fluido, tá? E aí o que acontece? Se eu faço uma força no cilindro menor, vai acontecer que vai aparecer uma força no cilindro maior que é maior do que a minha força F1. Sério? Então, olha só, eu tenho ali um carro em cima do cilindro maior, né? E a força F1 que eu vou fazer para conseguir sustentar esse carro é menor do que o peso do carro. Essa é a ideia de elevador hidráulico, ela consegue, né, aumentar as forças que a gente utiliza para conseguir sustentar objetos de massa muito grande. Ok? E aí, vamos fazer aqui continhas então, né? No final da aula a gente consegue resolver. Se eu tenho um cilindro de uma área 1 metro quadrado, do outro lado, onde está o carro, a minha área vale 20 metros quadrados e o meu carro pesa 9.000 newtons, que aí é o peso de um carro mais levezinho, né? Qual é a força que eu tenho que fazer para sustentar esse carro de 9.000 newtons? A gente vai responder no final da aula, tá? E o princípio de Pascal vai ajudar a gente nisso. O que o princípio de Pascal diz? Eu tenho ali um fluido, esse é um fluido que está em equilíbrio, tá? E aí eu faço uma força na minha área 1 ali, né? Eu pressiono ali a base ali daquela área, fazendo uma força. Quando eu faço isso, eu estou acrescentando uma pressão no meu líquido. E essa pressão, né, que eu vou acrescentar, a gente calcula como? Força sobre área. Então, a pressão que eu estou acrescentando é igual a força, F1, dividido pela área, A1. O princípio de Pascal vai dizer que esse acréscimo de pressão ele vai se transmitir para todo o fluido que está em equilíbrio. Então, se eu faço ali, né, uma força, então eu estou acrescentando ali uma pressão, essa pressão P1 ela vai ser transmitida para todo o fluido. Então, vai aparecer uma pressão no ponto 2, que é igual à pressão 1. E essa pressão no ponto 2, ela também vai ser calculada como sendo igual à força dividido pela área 2. Então, vai aparecer ali uma força, né, nesse cilindro maior, que é maior do que a força no cilindro menor. Por quê? Porque o cilindro maior tem uma área maior. Então, para que eu tenha esse acréscimo, se eu faço uma pressão aqui e eu vou ter essa mesma pressão aqui, eu preciso de uma força maior nesse lado direito, porque no lado direito eu tenho uma área maior também. E assim eu consigo falar, então, que a força no ponto 1 vai ser igual à área do cilindro menor dividido pela área do cilindro maior vezes a força 2. E assim eu tenho uma força maior lá para sustentar esse carro. Beleza? Esse princípio de Pascal ele é muito utilizado na ideia de uma direção hidráulica. Então, eu tenho lá o meu volante, né? Eu faço uma força nesse volante para girar o volante. E se meu carro tem direção hidráulica, ele vai ter esse sistema aonde o meu pneu ele vai sofrer uma força bem maior do que a força que eu faço no volante. Porque ele vai ter esse sistema aí de elevador hidráulico, só que ao invés de sustentar alguma coisa, eu estou tentando movimentar o meu pneu. E aí, com isso, eu consigo passar uma força que vai ser 4 vezes, 8 vezes maior para o pneu. E aí eu faço bem menos esforço para girar o volante. Quem aqui já dirigiu direção hidráulica e direção manual sabe que a hidráulica ela é bem mais tranquila de você rodar o volante, mesmo que ali o pneu esteja num terreno onde você precisa fazer muita força para rodá-lo. Tá bem? Bom, vamos calcular aqui então qual é a força necessária para sustentar esse nosso carro. O que vai acontecer aqui? Como eu faço uma força lá do lado 1, vai aparecer aqui então uma força F2
aqui no lado direito. E para conseguir sustentar esse carro, essa força F2 tem que ser igual ao peso do carro. Então, eu tenho ali, vamos usar essa fórmula F1, né, que é a força que eu quero encontrar, é igual à área 1, que é 1 metro quadrado, dividido pela área 2, que é 20 metros quadrados, e a força F2 é o próprio peso do carro, que vale 9.000 newtons. Então, aqui eu descubro que a força necessária é de 450 newtons. Então, eu faço uma força bem menor para conseguir sustentar esse carro. Tá bem? 450 newtons é como se fosse, basicamente, uns 47 quilos, mais ou menos. Sendo que o carro ele tá ali pesando uns 900 quilos. E aí, esse vídeo ele te ajudou? Responde aí!